Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando esta bela lição, essa bela revista da Editora Betel. Você pode adquiri-la através do site da Editora Betel, e nós estamos estudando acerca da história de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que foram todas comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E hoje nós teremos aqui a oportunidade de poder estar abordando a lição de número 6, que vai falar sobre discernimento espiritual, sabedoria divina em tempos de engano. Espero que possamos ser úteis na propagação do Evangelho a você, professor e aluno da escola dominical, e todos aqueles que têm o desejo de a cada dia conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero já convidar você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, conheça o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe. Tudo isso é de suma importância para nós, pois o YouTube ele entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos ler aqui a lição, o texto áureo e a verdade aplicada e os objetivos da lição. Nosso texto áureo está em Neemias 6,12, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Verdade aplicada: é preciso ser vigilante quanto às manifestações espirituais, que devem sempre estar respaldadas pela palavra de Deus. Os objetivos da nossa lição: reconhecer o perigo de acreditar em falsos profetas, identificar as características dos falsos profetas e saber como a igreja deve lidar com as profecias. Nosso texto de referência, ele se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, Mateus 24, versículo 4 e 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mateus 24, versículos 4 e 5 está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Na introdução aqui diz: Neemias sofreu ataques também de falsos profetas que colocaram à prova sua confiança em Deus. Nesta lição teremos a oportunidade de aprender como identificar e lidar com essas pessoas, segundo a Bíblia, tendo em vista o perigo que representam a igreja e aos seus membros. E aí depois aqui no tópico 1 vai falar sobre o perigo de crer em falsos profetas. Nesta primeira parte, o bispo Samuel Ferreira diz que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus alerta seu povo sobre o perigo de sermos enganados por falsos profetas. Essa advertência vale ainda hoje, pois falsos profetas surgem a todo o momento. Ok? Então, é importante nós ressaltarmos aqui nessa introdução que uma das maiores armas, tá, que o inimigo ele usa nunca foi apenas a perseguição, mas sim o engano. Porque muitas das vezes, irmãos, o crente ele consegue identificar um ataque vindo de fora com muita facilidade, mas ele tem dificuldades de perceber um erro quando ele vem com uma aparência de verdade, linguagem espiritual e até aparência de santidade. É por isso que, segundo o que nós lemos aqui,
O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele nos alerta, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Jesus também, que está aí no texto de referência, no capítulo 24 de Mateus, também disse que nós devemos nos acautelar para que ninguém venha nos enganar, porque muitos virão no seu nome. Então, analise que tanto Paulo quanto Jesus não falam aqui apenas sobre perseguição, mas eles estão falando sobre o engano espiritual. E isso revela que o discernimento espiritual, que é o assunto que está em pauta, ele é indispensável para a igreja. Há pessoas que falam de Deus, mas não foram enviadas por Deus. Há mensagens que emocionam, mas não trazem consigo transformação. Há vozes que atraem multidão, mas afastam as pessoas da verdade, do verdadeiro e excêntrico cristianismo bíblico. O falso profeta, ele quase nunca chega dizendo que é falso. Ele normalmente mistura a verdade com o erro, a emoção com a manipulação, a aparência espiritual com o interesse carnal. Por isso entendemos que o discernimento espiritual, ele não é uma opção, é uma questão, irmãos, de uma sobrevivência espiritual. No tópico 1.1, Bispo Samuel Ferreira, ele fala sobre os falsos profetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento vemos os danos causados por falsos profetas a algumas pessoas e também à nação de Israel. E aí tem alguns textos de referência: 1 Reis 22, Apocalipse 2 e 1 Reis 18. Podemos destacar dois exemplos emblemáticos. O homem que profetizou contra o altar de Jeroboão, 1 Reis capítulo 13. Depois de ser tremendamente usado por Deus, aquele profeta acabou sendo enganado por uma falsa profecia, que lhe induziu a desobedecer a ordem divina. Ele acabou sendo morto por um leão naquele mesmo dia, ou seja, o que começou com a manifestação do poder de Deus terminou em morte. Segundo Elias e os profetas de Baal e Azera, e 1 Reis 18, que está em 1 Reis 18, versículos 1 ao 19, tá? E a nação de Israel sendo levada pelo rei Acabe a um caminho de idolatria e feitiçaria dos povos pagãos ao seu redor. 850 falsos profetas que eram mantidos pelo governo, usufruindo o apoio real para destruir os valores divinos e implantar uma nova cultura na nação. 1 Reis 18, 19. Porém, eles foram derrotados pelo poder de Deus. 1 Reis 18, do 2 ao 39, que usou Elias para isso. Então a gente já começa a analisar aqui dentro desse texto que o Antigo Testamento, ele traz inúmeras referências de falsos profetas que se levantaram contra pessoas que levavam a verdadeira e genuína palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós entendemos que Deus constantemente levantou profetas verdadeiros para confrontar os falsos profetas que usavam de engano para com o povo. Sabe, irmãos, um dos maiores problemas que nós vemos em Israel era muitos falsos profetas profetizarem aquilo que o povo queria ouvir. Então o problema não era que o povo não quisesse ouvir, mas o povo, infelizmente, queria ouvir, e não aquilo que Deus queria falar. Enquanto os verdadeiros profetas,
eles chamavam as pessoas ao arrependimento, os falsos, eles prometiam paz em meio ao pecado generalizado que a nação de Israel estava vivendo. Então, infelizmente, hoje, nos nossos dias, não é diferente. As pessoas, mesmo se for uma mentira, muitas pessoas preferem uma mentira que venha massagear o ego do que uma verdade que venha confrontá-la concernente ao pecado. O profeta Jeremias, ele denunciou isso com a maior firmeza. Nós vamos ver que em Jeremias capítulo 6, versículo 14, está escrito: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando na verdade o texto diz não há paz. Então a gente entende que os falsos profetas eram perigosos, porque distorciam a palavra de Deus nesse quesito que saía dos lábios de Jeremias, porque Jeremias dizia assim diz o Senhor, e eles diziam não, Deus disse assim, assim, assado. Alimentavam com isso o ego do povo, impediam o povo de arrependimento e criavam uma falsa sensação de uma segurança espiritual. Enquanto isso, os verdadeiros profetas, muitas vezes eles eram rejeitados justamente porque confrontavam o pecado. Um exemplo forte no confronto entre, que diz aqui, Micaías, e os profetas do rei Acabe, que nós já lemos aqui, está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22, nós vemos que centenas profetizavam vitórias, mas apenas Micaías, a verdade de Deus. Então isso mostra, irmãos, que nem sempre a maioria significa que ali exista a aprovação divina. No tópico 1, 2, vai falar ainda dos falsos profetas no Novo Testamento. No Novo Testamento encontramos muitas advertências quanto aos falsos profetas que se inserem no meio do povo de Deus. O mágico Elimás, o falso profeta, se opôs à pregação de Paulo. Também alguns falsos apóstolos procuravam desviar o rebanho de Cristo para o caminho das heresias, sendo chamados na Bíblia de obreiros fraudulentos e ministros de Satanás, segundo Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 15. Outro exemplo está na carta apocalíptica à igreja de Tiatira. Mas tem um contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam, comam do sacrifício da idolatria, Apocalipse 2:20. Portanto, os falsos profetas podem nos enganar com falsas profecias, mas também com falsos ensinos. Então nós vamos ver que também no Novo Testamento existem referências e inúmeras referências que dizem respeito a falsos profetas que se levantavam no meio do povo de Deus. Ou seja, lobos vestidos de ovelha. No Novo Testamento nós vamos entender aí que Jesus e os apóstolos, eles continuaram alertando a igreja acerca deste perigo. Em Mateus capítulo 24, 11, o Senhor Jesus mesmo, ele disse, e surgirão muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. O mais assustador é que Jesus, ele não disse enganariam poucos, mas ele disse enganarão a muitos. Isso mostra que milagres, carisma, eloquência e popularidade não são provas definitivas de que alguém fala, irmãos, da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele também alertou que surgiriam pessoas pregando outro evangelho, diferente daquele que fora revelado por Cristo Jesus. Já João, evangelista, ele ensinou, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos eles são de Deus. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1.
A igreja, irmãos, ela precisa entender que discernimento espiritual não é julgar as pessoas pela aparência, mas examinar tudo que elas dizem através da palavra de Deus. E para nós fecharmos esse primeiro vídeo, tópico 1.3, diz que sobre o perigo dos falsos profetas nos dias de hoje. A marca deste tempo presente é o engano. Então tem inúmeras referências. 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, primeira carta de João capítulo 2, Colossenses capítulo 2 e Tito capítulo 1. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim dos tempos e da sua vinda, e ele respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus sabia que muitos falsos cristos e falsos profetas tentariam enganar a muitos com sinais e prodígios. Na grande tribulação, falso profeta é chamado de besta, descrito como enganador. Apocalipse 16, 13. Portanto, é preciso conhecer bem as Escrituras para conseguir discernir se a palavra que vem no púlpito está ou não de acordo com a palavra de Deus. Toda manifestação e ensino precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Paulo advertiu que ainda que um anjo ou ele mesmo pregasse outro evangelho, deveria ser rejeitado. Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Então nós vamos entender aqui sobre o perigo dos falsos profetas nos dias atuais. Nos dias atuais, irmãos, o perigo continua e eu costumo dizer que ele continua ainda muito mais intenso. Porque a influência, ela se espalha rapidamente, principalmente pelas redes sociais, pelas plataformas digitais e pelos meios de comunicação. Hoje existem muitas mensagens motivacionais, porém sem arrependimento, promessas sem cruz, evangelho sem santidade e púlpitos que entretêm mais do que transformam. E tudo isso, irmãos, sem base bíblica, sem base na palavra de Deus. Pessoas que muitas das vezes pregam o evangelho, pregam e dizem que é o evangelho, mas nem abrem a Bíblia, nem deixam referência da palavra de Deus. Então hoje existem, meus queridos, muitas mensagens que massageiam o ego, mas que rejeitam mensagens que confrontam o pecado. E é exatamente nesse ambiente que os falsos ensinos, eles prosperam, eles crescem. O discernimento espiritual, ele se torna essencial, porque nem toda voz espiritual, irmãos, ela vem de Deus, entenda isso. Nem todo conteúdo cristão, ele é bíblico. Nem toda manifestação espiritual, ela é genuína. A proteção da igreja continua sendo o conhecimento da palavra de Deus, a intimidade com Deus que vem através da oração e a sensibilidade do Espírito que vem também através de uma vida de comunhão e de oração a Deus. Então, quem não conhece a verdade, facilmente acreditará na mentira. Por isso, todos nós que temos o desejo de crescer na vida espiritual, meus queridos, nós não podemos somente ouvir mensagens, nós precisamos ler e conhecer a palavra. É o que Deus disse para Josué em meio a um deserto, onde ele enfrentaria inúmeras lutas para poder conquistar parte da terra que Deus prometeu para ele. Porque tudo, irmãos, é com sacrifício. Na vida espiritual não é diferente. Tudo, irmãos, que não é sacrifício, então não nos custa alguma coisa. E a gente sabe que o céu, a Bíblia diz, ele é tomado à força. Então Deus disse para Josué: olha, ninguém se susterá diante de ti. Ou seja, Deus não disse que ele não enfrentaria inúmeros problemas, inúmeras retaliações, provações de todos os aspectos, inclusive pelos falsos profetas. Mas Deus, ele disse: medita na minha lei de dia e de noite, e ela te fará prosperar em toda a tua caminhada. Então, isso é muito importante. E aí, então, nós concluímos aqui esse primeiro vídeo
dizendo, irmãos, que o maior perigo dos falsos profetas não é apenas aquilo que eles falam, mas o fato de afastarem pessoas da verdade de Deus sem que elas percebam. Por isso, o discernimento espiritual, ele é uma necessidade urgente da igreja. Em tempos de engano, precisamos entender que Deus, ele está procurando crentes que tenham o desejo de conhecer a sua palavra, que tenham o desejo de ter uma vida de comunhão com o seu Espírito Santo e que não sejam levados por qualquer tipo de vento de doutrina. A voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus e toda mensagem precisa ser examinada à luz das Escrituras. Pense nisso. E assim a gente termina esse primeiro vídeo e espero que de alguma forma possamos ter sido úteis a todos vocês. Deus abençoe.